Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa disciplina de matemática discreta, hoje nós falaremos sobre as propriedades das relações, né? Estamos vendo aí relações binárias nas últimas aulas e essa aula é uma das aulas mais importantes, tá? Porque nós falamos de propriedades que são aplicadas em muitos momentos durante o nosso curso de computação. Então, os objetivos dessa aula são apresentar as propriedades das relações, e eu vou falar sobre 5 propriedades, quando uma relação é reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Então, a ideia é capacitar o aluno para que ele seja capaz de identificar essas propriedades das relações em problemas computacionais. Então, abstrair os conceitos apresentados na aula de hoje, relativos a relações, em vários momentos e disciplinas da computação. O problema da aula de hoje, então, é um problema que, dada essa matriz, temos aí uma matriz, né, representando uma relação, ela vai representar uma relação R num conjunto aí, não me interessa muito quem são os elementos desse conjunto, né, mas eu sei que essa matriz, ela é uma autorrelação nesse conjunto A, não é? Então, que contém 3 elementos. E aí as minhas perguntas são perguntas em relação às propriedades dessa relação representadas aí nessa matriz. Eu quero saber se ela é reflexiva, se ela é simétrica e se ela é antissimétrica. Tá? São 3 das 5 propriedades que eu vou apresentar na aula de hoje. Então, eu quero saber, olhando para essa matriz, vocês olhem aí as características que essa matriz tem e justifiquem para mim se a relação representada na matriz tem ou não essas 3 propriedades. Quais são essas propriedades, então? Não é? A primeira delas que eu vou apresentar para vocês é a propriedade de ser reflexiva. A gente vai dizer que R, e vejam que aqui, só um parênteses, né? Eu vou falar sempre sobre as propriedades em autorrelações. Então, são sempre propriedades definidas por uma relação que contém pares ordenados que vieram de um conjunto apenas, tá? É uma autorrelação, certo? Então, seja R uma relação definida nesse conjunto A, a gente vai dizer que R é reflexiva se para todo elemento de A, a gente vai ter que o elemento está relacionado com ele mesmo. Vejam que está grifado esse para todo. Então, eu preciso necessariamente que todos os elementos do conjunto A estejam relacionados com eles mesmos para que a relação seja reflexiva, tá? Então, por exemplo, dado esse conjunto A, composto por esses 3 elementos, e dada esta relação, listada aí com 5 pares ordenados, então, para eu verificar se essa relação é reflexiva, eu preciso verificar que todos os elementos dos pares, todos os elementos do conjunto A estão relacionados entre eles, tá certo? Então, o 1 é um elemento do conjunto A e ele está relacionado com ele mesmo. O 2 é elemento do conjunto A e está relacionado com ele mesmo. O 3 é elemento do conjunto A e está relacionado com ele mesmo. Então, se todos os elementos do conjunto A estão relacionados aqui por meio de pares ordenados nessa relação, esta relação é uma relação reflexiva, tá? Um outro exemplo, por exemplo, nessa relação eu teria o par ordenado do 1 com ele mesmo e do 3 com ele mesmo. Mas vejam, eu não tenho o par ordenado do 2 com ele mesmo. Então, nesse caso, ela não é reflexiva, pois está faltando aí o par ordenado do 2 com ele mesmo para que ela seja reflexiva. Então, lembrando do para todo da lógica, para todo é sem exceção. Se tiver um elemento que falha no conjunto, a relação já não tem a propriedade de ser reflexiva. Quando é que uma relação é antirreflexiva ou irreflexiva? Então, nesse caso, é realmente o oposto de ser reflexiva, tá? Porque quando a gente fala do antissimétrica, não é o oposto, tá? Então, só para vocês tomarem cuidado para não confundirem os conceitos. Então, uma relação ela é antirreflexiva ou irreflexiva se para todo elemento do meu conjunto A, o elemento não estiver relacionado com ele mesmo. Tá? Então, nenhum elemento do conjunto A está relacionado com ele mesmo e aí, nesse caso, a relação é antirreflexiva. Então, voltando lá para o nosso conjunto A, composto por 3 elementos, nesta relação, por exemplo, nós temos aqui 3 pares ordenados, que são os elementos do conjunto A relacionados com eles mesmos. Eu não posso ter nenhum para que ela seja antirreflexiva e aqui eu tenho todos, ou seja, com certeza essa relação não é reflexiva. E eu posso até justificar que ela não é reflexiva porque ela é reflexiva. É exatamente o oposto, né?
E aqui nessa relação eu tenho, olha, o elemento 1, tá vendo? O 1 está relacionado com ele mesmo, o 3 também está relacionado com ele mesmo. Então essa relação também não é uma relação antirreflexiva porque eu tenho elementos relacionados com eles mesmos, tá? Aqui não são todos os de A, mas não precisa ser todos. Basta que um esteja relacionado que já fura a definição, tá? Então eu posso listar apenas um, justificar, né, apenas com um deles. Então não é reflexiva, tá? Ela não era reflexiva, lembra do anterior? E ela também não é antirreflexiva, veja, porque o 1 está presente em R, tá? E nesse caso, agora sim ela é uma relação antirreflexiva, porque eu não tenho nenhum elemento do meu conjunto A relacionado com ele mesmo, veja? Então ela é antirreflexiva. Então o que é importante a gente ter em mente aqui, não é? Que a relação reflexiva, comparando, né, a relação reflexiva com a relação antirreflexiva, se a relação é reflexiva, eu tenho certeza que ela não é antirreflexiva, certo? Porque se ela é reflexiva, todos estão relacionados e, portanto, se tem um relacionado, ela já não é antirreflexiva, tá? Vamos acompanhando aí meu raciocínio. Se ela é antirreflexiva, significa que nenhum elemento está relacionado. Bem, se nenhum está relacionado, então eu tenho certeza que ela não é reflexiva, porque para ser reflexiva, ela tem que ter todos os elementos relacionados com eles mesmos, tá certo? Agora, se a relação não é reflexiva, eu posso dizer que ela é antirreflexiva? Não ser reflexiva significa que falha para um, mas veja que eu não estou garantindo que não tem nenhum, tá? Então tome cuidado. Então uma relação não é reflexiva se existir um elemento do meu conjunto A que não está relacionado com ele mesmo. Veja, mas existir um é diferente do para todo, que é o que eu preciso para dizer que ela seria antirreflexiva, tá? Algo similar acontece aqui, né? Se eu tenho uma relação que não é antirreflexiva, eu também não posso garantir que ela é, desculpem, viu, gente? Que ela é reflexiva, tá? Então, olha lá, é a mesma coisa. Existir um elemento que está relacionado com ele mesmo não implica que é para todo o elemento que está relacionado com ele mesmo, certo? Então, para vocês gravarem aí para a vida, relação reflexiva e antirreflexiva ao mesmo tempo é impossível, porque uma é o oposto da outra. Agora, se ela não é reflexiva, ela pode também não ser antirreflexiva, tá? Isso é possível, tudo bem? Porque o ter um não significa para todo, ou não ter um não significa nenhum, certo? Ok, reflexiva e antirreflexiva já foram, faltam 3, né? Relação simétrica. Quando é que a gente vai dizer que uma relação é simétrica? Então, ela é o conceito de simetria que a gente tem mesmo, né, no senso comum. Então, R é uma relação simétrica se para todo elemento, todos os elementos X e Y que pertencem a A, o X está relacionado com o Y, implica que o Y está relacionado com o X. Então, toda vez que eu tiver o par ordenado XY, para ela ser simétrica, eu também tenho que ter o par ordenado YX, tá? Então, veja que essa expressão aqui, ó, X estar relacionado com Y, implica que o Y está relacionado com o X, ela tem que ser lida dessa maneira, ó. Sempre que o X está relacionado a Y por R, então o Y está relacionado a X por R. Veja, eu falo sempre que, tá vendo? Isso é uma implicação, tem essa condição aqui presente. Então, veja que eu não preciso ter todos os pares de todos os elementos simétricos. Mas se eu tiver esse par XY, então o par YX tem que estar, tá? Então a condição aqui da minha antecedente tem que estar presente para que eu necessite deste consequente, tá? Então o par YX, ele deve aparecer na relação apenas se o par XY estiver na relação, para que eu garanta que ela é uma relação simétrica. Então não é necessário que todos os pares XY com X diferente de Y estejam relacionados. Tá certo? Por exemplo, dado lá o nosso conjuntinho com 3 elementos, será que essa relação é simétrica? O que significa ser simétrica? Toda vez que o X está relacionado com o Y está relacionado com o X. Veja que aqui eu tenho o par 1, 1 e eu tenho o par 1, 1, né? Se eu inverter o X com o Y. Então, os elementos que são já reflexivos, eles também são simétricos, certo?
Se eu tenho, então, esse par, ó, 1, 2, 2, eu já vi que os elementos que são reflexivos são simétricos. Mas agora eu tenho o par 1, 2, e para que a relação seja simétrica, eu tenho que ter o par 2, 1, e eu não tenho o par 2, 1 aqui, tá certo? Então ela não é simétrica, porque eu tenho o 1, 2, mas eu não tenho o 2, 1 nessa relação, tá? Quando é que uma relação é antissimétrica? A gente vai dizer que a relação R, ela é antissimétrica se toda vez que a gente tiver o par x, y e também o par yx na minha relação, é porque os dois são iguais. Ou seja, a simetria só vai ocorrer naqueles pares que são reflexivos, tá certo? Aí eu vou dizer que ela é antissimétrica, tá? Então a gente vai dizer, ó, x está relacionado com y por R e y está relacionado com o x por R, ó, quando esses dois ocorrerem, tá vendo? Isso é um E, lógico, né? É porque eu preciso que o x e o y sejam iguais. Então, a propriedade antissimétrica estabelece que não é possível inverter a ordem dos meus elementos do par, a menos que eles sejam iguais. Então, eu costumo dizer que a antissimetria não é o oposto da simetria, tá? Ela é uma simetria limitada aos elementos que são iguais, tá certo? Então, veja, dado esse nosso exemplo, né, do conjuntinho lá, o que eu tenho? Eu tenho, olha aqui, os meus pares reflexivos. Então, lá na antissimetria, ela diz, eu vou ter o x relacionado com o y e o y relacionado com o x quando x e y forem iguais, que é exatamente o que acontece nessa relação. Então, ela é antissimétrica. Vejam, ela já era simétrica. Lembra do nosso exemplo lá, quando a gente falou de simetria? É o mesmo exemplo. Então, agora a gente pode ter uma relação que é simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo. Por isso que uma coisa não é o oposto da outra, diferente do reflexiva e antirreflexiva, que não podem ocorrer ao mesmo tempo, tá? E nessa relação, vamos lá, vamos ver se ela é antissimétrica. Nós vimos que ela não era simétrica porque faltava o par ordenado 2, 1 aqui, certo? Só que agora a gente tem isso daqui também, né? Eu tenho o par ordenado 3, 2, tá vendo? X está relacionado com Y e eu tenho esse par ordenado de Y relacionado com X. Olha lá, o par, ele tá, né, na ordem inversa. E aí, na antissimetria, isso só poderia ocorrer se eles fossem o mesmo elemento, então eles não são, tá? Então, ela não é antissimétrica por causa disso. Eu tenho 3, 2, eu tenho 2, 3, olha lá, um antecedente do meu C, então, da antissimetria ocorre, e o consequente não ocorre, né? O consequente é que os dois sejam iguais, e aqui eles são diferentes, tá certo? Então, ela não é antissimétrica. Então, para ficar bem claro, vamos comparar simetria e antissimetria. As propriedades de simetria e antissimetria não são mutuamente excludentes, uma não é o oposto da outra. A relação pode não ser simétrica nem antissimétrica, ou pode ser simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo. É só vocês relembrarem aí nos exemplos anteriores, tá? Então, uma relação, ela não é simétrica se existe um par ordenado AB, que pertence a R, mas o par ordenado BA não está em R, tá certo? Aí ela não vai ser simétrica. Ou seja, existe pelo menos um par ordenado AB, né, tal que o inverso BA não está lá. Mas isso não basta para afirmar que a minha relação é antissimétrica, tá? Então, R não é antissimétrica se existem A e B que pertencem a A, tais que eu inverto a ordem deles, mas eles são diferentes. Então, vamos lá, reforçando. A relação pode ser simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo. E ela também pode não ser simétrica e não ser antissimétrica ao mesmo tempo, tá? Tomem muito cuidado quando vocês forem trabalhar esses conceitos nos exercícios. Por isso que é importante vocês treinarem, para que vocês não confundam o que é simetria, o que é antissimetria, o que é reflexividade, o que é antirreflexividade. Treinem esses conceitos, tá? É importante vocês saberem o nome correto para a definição de cada conceito e saber aplicá-lo nos exercícios. E a última propriedade que nós temos é a propriedade de transitividade. Então, nós vamos dizer que uma relação R ela é transitiva, de novo, o conceito nosso de senso comum de transitividade. Ela vai ser transitiva se os pares ordenados transitarem, né? Ou seja, se eu tiver um X relacionado com Y e um Y relacionado com Z, tá vendo? Quando esses dois pares ordenados ocorrerem em R, eu necessariamente vou ter que ter o par ordenado X relacionado com Z,
tá vendo? Então eu transito, a minha relação vai de x, ela quica, né? É como se o y fosse uma ponte aqui, ó, no y, e ela chega no z. Então toda vez que esses dois pares, xy e yz ocorrerem, o par xz também deve ocorrer. De novo, trata-se de um C, então. Então, essa premissa toda tem que ocorrer, então, esse E tem que acontecer, né? Conjunção, aqui tem que ser verdade e aqui também. E aí, só quando ambos forem verdade, é que essa outra parte aqui, né? A minha conclusão, também tem que ocorrer, tá? A transitividade é a mais difícil da gente verificar, porque você tem que testar todas as possibilidades dos pares ordenados, né? Então, dado lá o nosso conjuntinho e as nossas relações, então, por exemplo, aqui os pares reflexivos já são transitivos, né? Porque eu tenho, ó, do x para o y, do y para o z e logo do x para o z, né? Então, os pares, assim, de igualdade, eles são reflexivos, simétricos e transitivos. Agora aqui, por exemplo, nesses pares, olha, veja, eu tenho um x com o y com o z, então, para ser transitiva, eu tenho que ter o x com o z, e eu tenho ele aqui. Tá vendo? Então, eu transitei. Será que eu transito por mais alguém? Ah, aqui, ó. Do 1 pro 1, do 1 pro 3 e, portanto, do 1 pro 3, tá? Aqui também, tá? Aí, eu não transito mais pelo 3, né? Do 2 por 3, porque eu não tenho ninguém que comece com 3. Então, veja, só a ocorrência do 2, 3 não faz com que o antecedente da minha implicação, lá da transitividade, seja verdadeiro, né? Só tenho 1, eu não tenho 3, 2, tá? Então, eu não preciso verificar nesse caso, certo? Então, essa é uma relação, um exemplo de relação transitiva. E aqui, será que é uma relação transitiva? Nós já vimos que os pares ordenados iguais são, né? E aqui, olha, eu vou do 1 pro 2, do 2 pro 3. Então, eu preciso ter o par ordenado 1, 3, para que seja uma relação transitiva. E eu não tenho esse par ordenado. Tá? Então, eu vou dizer que ela não é transitiva porque eu tenho o par ordenado 1, 2, eu tenho o par ordenado 2, 3, mas eu não tenho o par ordenado 1, 3, tá certo? Então, quando vocês forem justificar as presenças ou ausências das propriedades, é importante que vocês justifiquem indicando aí. Quando ela é transitiva, você relembra a definição de transitividade. Quando ela não é transitiva, você mostra um contra-exemplo. Mostra aí claramente quais são os pares ordenados que fazem com que a transitividade falhe nesse caso. Tá? E um último exemplo, então, nossa relação lá com elementos de igualdade, nós já vimos que ela é simétrica, reflexiva e ela também é transitiva, porque eu disse que os pares aqui ordenados de elementos iguais têm as 3 propriedades. Vamos ver se vocês entenderam agora, né? Então, o nosso exercício da aula de hoje, eu peço para vocês verificarem, né, das 5 propriedades apresentadas, reflexividade, antirreflexividade, simetria, antissimetria e transitividade, quais essas propriedades elas ocorrem nessas 3 relações apresentadas aí. Então, eu falo da relação de igualdade nos inteiros, da relação menor ou igual nos inteiros e da relação divide nos inteiros sem o zero. Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.